E olha só, a mudança brusca de temperatura compromete o sistema imunológico e contribui para o aumento de doenças respiratórias, né? Principalmente nos últimos dias, já percebeu como está. E o JBC de hoje recebe a pneumologista Daniela Campos, médica do Hospital Albert Einstein, que vai falar sobre as principais doenças desse período e a prevenção e também qual o melhor tratamento. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutora, os últimos dias aí, vem chuva, vem sol, dificulta bastante, né? Muito, porque essa amplitude térmica que dificulta o nosso sistema respiratório. Então, frio demais, calor demais, é aquele vento e as pessoas, infelizmente, não estão vacinando, então a gente tem uma piora da circulação viral. Essa questão ainda de frequentar parques, frequentar lugares fechados, ainda pesa muito? Ainda pesa, porque você tem uma aglomeração de pessoas e, infelizmente, aquela pessoa que está gripada, que está tossindo, ela também frequenta esse parque. Então, a pessoa que está tossindo, que está gripada, ela deveria não ir ou, pelo menos, ir de máscara. Agora, como é que a população pode se prevenir? Então, na verdade, o que a gente tem orientado é a primeira coisa a vacinação. A vacina está liberada para o público e quem, infelizmente, não for contemplado, que o governo já poderia ampliar essa cobertura vacinal, deve vacinar em redes particulares, que também é uma vacina cara, que é a vacina que previne a influenza, que é a vacina da gripe. E quando você estiver gripado, lembrar daquelas medidas do Covid, né? Máscara, higiene de mão, então levar um alquinho. Se você está gripado e a sua criança também, você usa a máscara nela, usa no idoso. Então, por exemplo, o idoso, você quer que levar ele no parque. Eu levaria, se fosse meu pai e minha mãe, de máscara, já que infelizmente tem muitas pessoas doentes que não usam. Então a prevenção parte de quem está doente, mas se você tem um idoso, vacina, vai de máscara, álcool gel, para não pegar mais coisa. Mas a circulação viral está muito grande e o vírus faz muita replicação. Então a gente tem visto muito caso de insuficiência respiratória, influenza, Covid, que as pessoas já acharam que acabou e não ainda acabou. Tem muito, doutor, tem muito Covid ainda internado. E o Covid, principalmente em menores de idade e pessoas idosas, ele ainda faz um quadro que requer internação clínica. Agora, depois da pandemia, ficou mais perceptível que as pessoas desleixaram um pouco? Desleixaram, esqueceram a máscara, o álcool, esses hábitos, não ficar pondo a mão no nariz, na boca, que é onde que a gente pega. Então, as pessoas precisam entender que quem tem sintoma respiratório é para você estar de máscara. Foi uma coisa que o Covid deixou de herança e uma herança boa. A questão das condições climáticas favorece muito, né, doutora? Agora parece que vai vir aí a frente fria, né? Vai vir o frio. Parece que vai chegar na pecuária em Goiás, o frio vem junto, né? A umidade, né? A umidade fica muito baixa, então sempre que eu falo assim, posso ligar o ar-condicionado, que é uma pergunta frequente que a gente responde, pode quando tiver esse calor, porque frio geralmente você não vai ligar, mas usa o umidificador junto, já que a umidade ainda está muito baixa. Então, Goiás, a umidade é diferente dos outros estados. Então, por exemplo, você pega São Paulo. Às vezes chove, a umidade fica um pouquinho melhor. Aqui, às vezes, mesmo chovendo, a umidade ainda é muito baixa, porque a gente está no centro do país. Então, lembrar do umidificador, lembrar da lavagem de mãos, o uso da máscara e realmente a vacinação é o que mais previne a forma grave. Então, não sei se você viu, Florianópolis fez um boom de casos internados, entrou em estado de alerta, porque você não vai ter vaga para todo mundo. Então, se a gente conseguir vacinar, cuidar das crianças, evitar realmente lugares muito aglomerados, principalmente crianças menores de 5 anos de idade, evitar para parque, essas coisas, porque são crianças que ainda não têm imunidade 100% ainda formada. Agora, essas questões também de sair do carro, às vezes entrar no carro com ar-condicionado, tá no sol. Piora muito por conta dessa mudança climática. Essa amplitude de frio e calor é o que mais piora as vias aéreas, tanto o nariz, a boca que fica mais ressecada, a garganta e o pulmão. A alimentação influencia, doutor? Demais. As pessoas têm que lembrar de fruta, verdura, mais proteína, que é queijo, carne, ovo. Então, fruta e verdura tem que fazer mais parte do cardápio, principalmente dos menores e dos idosos, que eles não gostam muito mais de fruta e verdura, né? E muita água também. Muita água. Água, garrafinha, levar, evitar atividade física entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, levar a garrafinha de água para tudo quanto é lugar que vai. Agora, as crianças na escola, doutora, eu acho que é uma preocupação maior para os pais, né? Que aí fica, levo minha criança, não levo. Aí acontece 3 coleguinhas ali tiveram, não vou levar meu filho. Há um jeito aí de manobrar tudo isso? Então, a criança é um pouco complicado, porque primeiro que eles dividem os brinquedos, a mão do outro. Então, assim, menores de 5 anos a gente não usa máscara nas crianças, né? Então, criança é um pouco complicado. O que a gente orienta? Se o seu filho começou com sintomas, você não pode levar. Então, teve febre, o narizinho dele está escorrendo, ele está espirrando, evita levar para o colégio, que ele vai contaminar as outras crianças. Agora, se tem um na sala assim, geralmente o colégio liga para a mãe e fala, vem buscar, porque teve uma febre.
porque criança realmente é complicado você pôr máscara, que não tem como. O que a professora pode fazer é incentivar mais a lavagem de mão deles, ensinar para eles evitarem passar a mãozinha no olho, na boca, mas criança, a fase oral deles é muito importante, né? Então a gente às vezes não consegue evitar surtos em escolas, creches, por conta que a criança, e a mãe manda doente para o colégio. Esse é o maior problema que a gente tem. Se a mãe com uma criança que amanheceu ruinzinha não levasse para o colégio, já estava melhor. Agora tem um questionamento que muita gente faz, é o seguinte: o pessoal quer evitar a superlotação nos postos de saúde, até mesmo por conta disso, né, por essas questões respiratórias. Mas aí tem a questão da automedicação também, que não é legal. Pode, E aí? Então, se você tem uma criança que está com febre alta, não tem jeito, ela está com febre, está tossindo há vários dias, você vai ter que levar, porque você tem formas graves, pneumonia, que é uma forma grave, por isso que a vacinação é tão importante que você vai evitar essas formas graves. Mas uma criança com febre, uma criança que está tossindo há mais de 3 dias, essa mãe vai ter que levar no postinho de saúde. O que você pode observar inicialmente é assim, é só um resfriado, o nariz está só entupido, está tossindo. Dá para usar alguma coisa? Dá para usar pelo menos um analgésico, né? Para você evitar assim, aquele mal-estar, a fraqueza que a criança tem. Então, analgésico, você poderia lançar a mão até porque está com febre. Agora, passou disso, a hematose não melhora, tem criança que já começa com falta de ar, ou está chiando o peito, você vai ter que levar para um postinho mesmo. O importante é a prevenção sempre, né, doutora? Não dá para brincar nessa situação. E a gente tem pego baixas coberturas vacinais. Então, esse público que tem direito à vacina, que são menores de 5 anos de idade, maiores de 60, e tem indígena, bombeiro, policial, tem várias pessoas que estão contempladas na vacina. E aí a gente poderia, esse público, se você vacina um público maior, você tem o que a gente chama de vacinação a rebanho. Que aí, por exemplo, aqui, vocês, 5 estão vacinados e 1 não, mas esse está protegido porque vocês estão vacinados. Então, quanto mais pessoas vacinadas, mais vacinação em rebanho a gente tem. O que a gente mais vê é o seguinte, muita gente que reclama que não tem vacina são os que não vão. Que não vão. E aí também a gente escuta assim, eu vacinei e eu gripei muito forte. Gente, mas a vacina é de vírus morto, então você não pegou da vacina. O que acontece é que a vacina, ela dá reação vacinal. Então, você pode realmente ter um resfriado, alguma coisa, de uma reação da vacina. Mas um paciente grave na UTI entubado, aí sim você tem uma forma grave de uma influenza que quase essa pessoa tem vários casos de óbito, né? Então, a pessoa tem que lembrar assim, eu peguei uma gripe forte, mas eu vacinei, eu não internei, eu não tive pneumonia, não fui nem para o hospital, só fiquei muito ruim em casa, uma fraqueza, um mal-estar. É isso que você vai ter. Mas é importante vacinar. Um adulto saudável gripa quantas vezes no ano? O adulto saudável gripa no máximo umas 3 vezes por ano. Mais do que isso está errado. E eles têm que estar vacinados. Mais do que isso está errado. Mais do que isso está errado, porque ele pode ter uma rinite, uma asma, uma bronquite, que ele tem que estar tratando. Gente, e voltando a falar... E o cigarro, né? Se você fuma, você tem uma incidência maior dessas doenças respiratórias, porque o cigarro e a modinha do eletrônico agora ainda pegou uma faixa etária pequena. Menino de 12, 13 anos de idade já tem problema respiratório por conta do cigarro eletrônico. Complica muito, né? O brasileiro gosta muito de complicar as coisas, meu Deus do céu. E voltando a falar da vacina, se tem disponível, se é gratuito, aproveita essa possibilidade aí, se previna, né, doutora, que é o mais importante. Agradecer a presença da pneumologista Daniela Campos, médica do Hospital Albert Einstein, sempre bem-vinda. Obrigada pela presença, doutora. É um prazer, sempre que precisar, conte com a gente. Tá certo.